Rádio Bacana, 8 horas e 6 minutos. 8 horas e 6 minutos, abrindo já o canal aqui para o Dr. Zerkot. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Milton. Um prazer enorme estar aqui com você, de volta, e os seus ouvintes. Tá ok, muito obrigado. Estamos falando hoje, você que está ligando no seu rádio agora, Dr. Zerkot. Ele é especialista em pequenas e médias empresas, é consultor, palestrante. E, doutor, antes de passar as perguntas para o senhor, eu quero falar aqui o que vai acontecer hoje. Olha, a agenda do dia, o mês é crucial e o dia é de mais investida aí do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência. O relator do projeto, deputado Arthur Maia, se reúne com líderes da base para apresentar aí a nova versão do texto. Em outra frente da batalha por votos, né, a presidência da Câmara, o Rodrigo Maia, se encontra com dirigentes de centrais sindicais e também com o presidente do Banco Central, né, ainda no campo econômico. Sai hoje a nova taxa básica de juros, que deve cair para 6,75 ao ano, no que pode ser aí o primeiro e o último corte de 2018, segundo os analistas financeiros. O que o senhor acha? Eu acho muito bom que caia, né? Porque como empresário, né, e até como brasileiro, eu diria que derrubar a taxa de juros no Brasil é maravilhoso, né? Nós somos ainda a quarta maior taxa de juros real do planeta. Agora, o que acontece? Quando cai a taxa de juros, o pessoal que é rentista, né, que coloca o dinheiro lá, começa a perceber que não está valendo a pena, né? E esse dinheiro vai para o mercado. Indo para o mercado, ele ativa o mercado e você ativa a economia, né? Gera emprego, etc, etc. Então eu acho maravilhoso. Eu espero que ele não... Você deu a notícia aí que talvez seja a última do ano, né? Eu espero que não. Espero que essa taxa ainda caia mais um pouco, pelo menos mais uns 0,75. Nós temos aí um segundo semestre complicadíssimo, né? Porque você vai ter Copa do Mundo, você vai ter preparativos aí para as eleições, né? Então praticamente você vai ter um segundo semestre que é uma incógnita muito grande, né? O Brasil pode sofrer aí uma retração na economia. Mas para começar o ano é uma excelente notícia. O carnaval também é mais cedo, né? Graças a Deus, né? Então a gente começa o primeiro semestre que o empresário tem que apostar as suas fichas nele, tem que ativar as suas vendas, né? Tentar cobrir aí eventual déficit que ele vai ter no segundo semestre. Um outro ponto importante também, Milton, com relação a juros, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque lá você teve ontem uma queda muito grande na Bolsa de Valores, né? Isso para nós não é bom. A gente um fato, talvez um fato isolado, não sei, mas é um fato que vale a pena acompanhar de perto, né? Porque você sabe, quando você tem lá um primo rico na família que sustenta a família, se ele vai mal, o resto da família vai mal, né? Então é bom ficar de olho nos americanos e esperar que eles não entrem em nenhuma recessão, porque isso reflete diretamente na gente aqui, né? As bolsas de Tóquio e da Europa, no modo geral, caíram muito, né? Espero que seja um fato isolado, né? E que a economia americana, que vem gerando empregos aí nos últimos anos, né? Constantemente, né? Continue punjante e crescendo, porque para nós é bom. A gente já o mundo crescendo, a gente está aí nesse problema de patinando, né? Se o mundo lá fora não crescer, aí o nosso problema aumenta muito, né? Mas eu acho que a notícia é muito boa. Talvez seja a notícia, você leu aí sobre a Previdência. A Previdência para mim hoje não é a notícia mais importante. A mais importante realmente é você ter taxa de juros baixa para que gere mais dinheiro na economia. Tá certo. Bom, doutor, é o seguinte, chegando aqui, na realidade, essa pergunta que temos desde a semana retrasada, a gente pede perdão, né, ao nosso ouvinte, o Júlio de Rio das Pedras, e ele gostaria de saber como o cálculo da rentabilidade da empresa dele. Deixa eu ver se formular aqui melhor. Ele diz, como calculo a rentabilidade da minha empresa
E se o doutor me permitir, também, eu vou emendar com outra, no dia a dia, como é que a gente vê essa rentabilidade? Bom, nossas escusas aí pro Júlio, né, que a gente ficou aí 2 semanas aí patinando e não conseguimos responder, né? Mas é assim, vamos por partes, né? O que ele está perguntando é como ele calcula a rentabilidade da empresa dele. A rentabilidade, no jargão aqui dos empresários, é conhecida como ROE. ROE, R-O-E, então significa Return on Equity, ou seja, retorno sobre o capital investido. Então, em outras palavras, assim, o ROE, que trata do tema rentabilidade, nada mais é do que o lucro líquido, né, dividido pelo patrimônio líquido. Então, o que é o lucro líquido? O lucro líquido é as suas receitas, né, menos receitas totais, né, menos o custo total, que é aquele material que a gente já discutiu aqui, que vai na produção do produto ou do serviço, menos as despesas, né, que são aquelas despesas periféricas, e menos as perdas, né? Então, tem muita empresa que tem perda, depende do que você, dividido pelo patrimônio líquido. Bom, então se você pegar, por exemplo, um exemplo, vamos supor que você tenha lá 20 mil reais, você investiu 20 mil reais na empresa, e a empresa deu 3 mil reais de lucro líquido, então você divide esses 3 mil por 20 mil, vai dar 0,15, né? Vezes 100, vai dar 15%. Então, você teve um ROI, ele teve uma rentabilidade de 15%. É importante dizer o seguinte, que a rentabilidade é uma taxa. Aí você vai falar, pô, mas então quanto maior a taxa, melhor a rentabilidade. É verdade. Agora, isso não quer dizer que se a taxa for alta, o seu negócio é sustentável. Então, por exemplo, vamos supor que você venda cachaça, não sei. Um litro de cachaça tem, vamos dizer, 20 doses. Então, você pagou lá, sei lá, R$10 a garrafa e está vendendo cada dose a R$1, então você tem uma rentabilidade enorme, porque com R$10 você faz 20, né? Então você tem um lucro, uma taxa de rentabilidade de 100%. Agora, suponha que você venda uma garrafa por dia, então você ganha R$10 por dia, no final do mês você ganhou, vamos dizer, R$300. Então a rentabilidade é altíssima, o negócio é muito atraente, é fantástico. Só que com R$300 por mês você não vai muito longe, tá certo? Então, a taxa ser alta é muito bom. Agora, não quer dizer que a empresa seja sustentável. Entendi. Entendeu? Agora, vamos dizer, vou te dar um outro exemplo. Uma coisa que acontece nas empresas é o seguinte, a empresa, quando ela tem, vamos supor, a gente tem lá o capital investido. Então, vamos supor que o capital investido seja 100 reais, ou 100 mil reais, ou 100 milhões, não sei, não importa. 100, para fazer uma conta de padeiro aqui. O que acontece? Normalmente esses 100 não pertencem totalmente ao proprietário. Você tem algum capital de terceiros. Então vamos supor que desses 100, 40 seja de terceiros, né? Esses 40 reais, vamos dizer que sejam de terceiros, seja do banco, por exemplo. Então o cara emprestou 40, ele tinha 60, o total é 100. Bom, como é que ele calcula a rentabilidade agora? Agora, assim, depende do sócio que você colocou para dentro. Por exemplo, esse sócio que você colocou 40, ele já entra com o dinheiro carimbado. Então ele vai falar, não, eu quero ganhar, vamos dizer, 22% na minha taxa de rentabilidade. 22% de 40, que é o dinheiro que ele pôs, vai te dar 40 vezes 22, vai te dar 8,8, tá certo? Então ele quer ganhar 8,8. Se a sua empresa deu lucro, deu prejuízo, não importa mais, né? 8,8 está carimbado, vamos dizer assim, para o seu sócio dos 40 lá no banco. Você vai ter que pagar para ele. Agora, você trabalhou, comprou, vendeu, fez, desfez, trabalhou até de noite e tal, não sei o quê, otimizou, não sei o quê, ganhou 18, por exemplo. 18%, né? 18% de 100 é 18 mesmo, né? 18 mil, 18 milhões, seja lá o que for. Então, a empresa ganhou 18%. Tudo bem, então a rentabilidade da empresa foi 18, mas a sua rentabilidade não foi 18. Por quê? Porque
Porque 8,8 você tem que dar para o banco. Então você tira de 18, 8,8 para o banco, vai te sobrar menos de 10%. 9,2, vamos dizer. 9,2. Então o que você ganhou? Você ganhou 9,2, que foi o lucro líquido, dividido pelo seu patrimônio, que era 60. Então 9,2 dividido por 60, se você fizer a conta, vamos fazer a conta aqui, vai dar 9,2 por 60, 15,33. Então você ganhou 15,33, o banco ganhou 22 e a empresa ganhou 18. Entendeu? Então essa é a rentabilidade. Agora, aí vou aproveitar e fazer um parênteses aqui no que a gente está falando. É o seguinte, por exemplo, por que os jornais pipocam aí a situação do BNDES, né? Pelo seguinte, o BNDES emprestou o dinheiro para o empresário num juro muito baixo. Então vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos por um hipotético. O BNDES emprestou os 40 dele por zero, vamos dizer, não vai cobrar nenhum juro. Não é verdade isso, mas só para fazer a conta. Então os 40 do BNDES entraram sem nenhum acréscimo de juros. Se a gente pegar, meu celular saiu aqui da calculadora, mas se a gente pegar e agora dividir o lucro, que foi de 18 dividido por 60, dá mais de 30%. Então, no exemplo anterior, o empresário ganhou 15% do negócio, tendo uma lucratividade da empresa de 18%. Nesse exemplo, entrando o BNDES, vamos dizer assim, sem cobrar juros, ele ganhou mais de 30%. Então, vamos dizer, no mesmo negócio, a rentabilidade aumentou muito. Então, se você tem um parceiro que está colocando lá, um pai, né, coisa de pai para filho, né, colocando o dinheirinho dele lá, sem pedir nada em troca, vamos dizer, lógico que o BNDES cobra alguma coisa, né? Mas, vamos dizer, ele fez isso nessas concessões de rodovia, para incentivar o crescimento do Brasil, enfim, tem todo aquele monte. E largou para trás, por exemplo, o pequeno e médio que a gente discute aqui, que não consegue ir lá no BNDES pegar dinheiro. Então, essa é a grande, vamos dizer, briga que tem hoje no jornal, no fundo é isso, né? O BNDES entra com dinheiro pedindo um juros baixo, mais baixo do que o mercado, né? E o empresário pega esse dinheiro e aplica e tem uma rentabilidade alta. Então, a rentabilidade para o Júlio, respondendo a sua pergunta, o cálculo dela é feito assim. Só para comentar, outro dia eu estava lendo um livro, eu não lembro aquele diretor de Davos, né? Ele escreveu um livro sobre Revolução Industrial, ele fala sobre ROI, mas ROI, que é Return Over Inspiration. Então, retorno sobre inspiração. Você tem uma inspiração, quanto é que aquilo vai te dar de retorno, né? Mas é só uma perfumaria. Vamos para a segunda, aí senão a gente vai perder o tempo. Bom, doutor, são 8h19. 8h19, nós vamos comentar um pouquinho aí, que eu vi uma foto interessante do senhor esse final de semana, eu não sei se eu comentasse aquela foto. Não, mas dá para responder mais uma, não dá? Dá. Bom, podemos ter rentabilidade sobre outros itens, doutor? Seria essa Pode. Você pode ter, por exemplo, a gente calculou, né, falamos do lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Certo. Mas você pode ter, por exemplo, às vezes os acionistas pedem, ele exige, né? O acionista não pede, exige a rentabilidade sobre o ativo total, né? Ou seja, em vez de você dividir agora, por exemplo, o lucro líquido pelo patrimônio, você divide pelo ativo total. Então, o que é o ativo total? É a somatória do ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, mais os investimentos em imobilizado. E aí ele tem uma ideia, por exemplo, tá bom, eu ganhei 30, mas qual é o meu patrimônio que está todo aí? Eu tenho terreno, eu tenho apartamento, eu tenho fábrica, eu tenho isso, em cima de tudo isso, quanto que foi a minha rentabilidade? Certo. Porque às vezes aí ele pode fazer uma conta e falar assim, não vale a pena eu ter tudo isso em termos de imóveis e tal, né, imobilizado, eu posso vender isso. Então é isso, você também pode, respondendo a pergunta, você pode calcular a rentabilidade sobre o ativo total. Tá certo. E tem mais pergunta? Não, vamos parar. Bom, são 8h20, eu gostaria que o senhor comentasse, tem uma foto interessante, gente, a gente vai, vamos ver se ficou algumas perguntas aqui, chegando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, ficou aqui, ó, essa pergunta eu vou falar para o senhor, mas eu sei que não vai dar tempo para responder hoje. O ouvinte do Sumaré, ele não quer se identificar, mas ele diz o seguinte: tem um pequeno negócio, uma mercearia. Estou aqui no bairro há
há muitos anos. Agora abriu aqui um mercado muito próximo de mim. E não tenho como concorrer com os preços que eles oferecem, já que eles fazem parte de uma cadeia forte. O que ele deve fazer? Você quer que eu responda rápido? Você pergunta aí. Não tem jeito. Eu ia começar assim, se ele tem fé, é bom rezar, né? Realmente. Não, mas quanto tempo nós temos aí para... Você acha que... Eu tenho 8h21, né? Eu gostaria de comentar lá a coluna do senhor, mas se a senhora quiser dar pelo menos... Tá bom, então vamos lá. Eu acho assim, vamos dizer, existe uma diferença... Quando você, por exemplo, é um pequeno empresário, por exemplo, e tem um gigante do seu lado, é lógico que você não vai competir por preço. Você vai perder sempre, né? Então, você vai ter que achar algum caminho para concorrer com esse gigante. Ou você vai fazer o que a gente chama de mercado nichado, né? Ou seja, achar um nicho nesse mercado do gigante. Ou uma coisa que é mais simples de fazer é o seguinte: a pequena empresa, vamos dizer assim, ela tem um contato muito próximo com o cliente, né? O que não acontece com a grande empresa. Então, vamos supor, você pegar um mercado, que ele está falando, uma grande cadeia. O caixa muda toda hora, né? Vamos dizer assim, os preços são bons, mas vamos dizer assim, o tratamento ele é impessoal. Vamos dizer, o cliente não vai ser chamado pelo nome, tá certo? E você tem, vamos supor, esse lado, vamos talvez chamar de emocional, né? Que muito cliente valoriza, né? Ele percebe aquilo, se sente à vontade e tal. E você tem aí uma brecha, vamos chamar assim, para ele concorrer com esse grande. Ele vai ter que procurar esses tipos de canais, né, para poder fazer frente, porque se ele for bater de frente com o preço, sinceramente, ele vai quebrar, né? Porque ele não tem o mesmo punch, o mesmo poder de compra. Ele, normalmente não é uma loja só no mercado, são 10, 20, 50. Então, uma compra centralizada, compra grandes quantidades, tem grandes abatimentos no preço. Então, vamos dizer, em linhas gerais, a gente pode até voltar a essa pergunta na semana que vem, a gente pode dar outros exemplos, mas ele tem que atuar no estreitamento que ele tem, a possibilidade que ele tem com esse cliente que ele tem no balcão. Ou seja, conhecer melhor esse cliente. A gente volta nesse tema aí. Tem um tema interessante realmente, porque até uma notícia que saiu essa semana, na semana passada, que o consumidor ele prefere o mercado pequeno, porque ele está comprando poucos itens. Ele não quando você vai no mercado grande, você vai fazer uma compra, seu carrinho, né? Então, às vezes, você quer comprar pouca coisa, você está indo em comércio menor. Eu vi uma entrevista sobre isso. Você sabe, por exemplo, vamos esticar um pouquinho, mas, por exemplo, você às vezes não é nem o consumidor. Você quer ver uma coisa? Você pega, por exemplo, uma loja de produtos femininos, né? Então, o que acontece? A mulher vai lá com o marido, esposo, namorado, que seja. A hora que ele entra, ele se sente meio que um peixe fora d'água, tá certo? Aquelas lingerie, aquelas coisas, então ele não quer. Fala, bom, ele fica ali com 2 pacotes na mão, parecendo um poste, né, uma paisagem. A menina chega e fala assim: o senhor precisa de alguma coisa? Ele fala: não, estou esperando a minha esposa, não sei. Então, quanto mais rápido, vamos supor, ela for, para ele é melhor. Tranquilo. Então, em vez de, por exemplo, essa loja pequena focar na mulher que já está no ambiente dela, ela deveria focar no cara. Então, por exemplo, se ela colocar ali um canto com um sofá, com vamos dizer assim, umas revistas de esporte, com Wi-Fi gratuito lá, o cara entrou e tal, de repente uma geladeirinha com uma água gelada, né? Conforme for até uma cerveja, não sei. Daqui a pouco a mulher pergunta para ele: você está com pressa? Ele vai falar: não, eu vou ficar, né? Fica à vontade aí que eu vou ficar. Então, esse tipo de observação, vamos dizer, o nosso comerciante e tal, esse pequeno, ele tem que ter. Porque se ele não tiver, esse cara vai forçar a mulher dele. Daqui a pouco ele fala: pô, eu tenho um compromisso, você vai ficar aí quanto tempo, né? Então, eu acho que dá para explorar uma série de vieses aí que a gente consegue uma solução para ele sobreviver. Mas rezar é bom. Vamos lá, né? Bom, agora aqui a gente vai falar da Porteira para Fora 36, né? Jornal Tribuna Liberal, edição aí de 4 de fevereiro de 2018. Mas como é que isso
Analisou, o senhor quer ser o presidente do Brasil, então, né? O senhor diz aqui, olha, se qualquer um pode, desde que tenha mais de 35 anos, seja brasileiro, eleitor, tenha moradia em território nacional e esteja pleno de suas capacidades mentais, então eu quero ser presidente do Brasil. Ok, é preciso estar filiado a um partido político, mas essa parte está fácil. Temos mais de 40 e continuamos crescendo. Então o senhor quer ser o presidente? Que então, é o tom eu escrevi essa matéria, eu quero ser o presidente. Ficou bem na foto, viu? Tirei até uma foto com a faixa da presidência. Parabéns. Mas aí durante a matéria eu concluo que eu não tenho, que eu não sou a pessoa, vamos dizer, ideal para ser presidente do Brasil. Quem né? que é ideal para ser presidente do Brasil? Então, isso é na próxima, porque eu terminei a matéria dizendo, eu acho que eu falei do empresário, né? Que o empresário ele foca muito o lucro, né? O trabalhador ele foca o aumento do salário sem ter caixa, né? Certo. Então você briga por aumentar o salário, baixar o gás e não importa qual que é o custo do gás e qual que é o caixa da empresa, né? E falei sobre o Sem Terra, se eu não me engano, que o Sem Terra ele quer doar as terras para todo mundo e na verdade, vamos dizer, hoje você doar um pedaço de terra sem ter tecnologia, sem, né? Até citei um exemplo de você criar uma galinha no quintal e ver quanto é que ela custa depois quando ela estiver pronta para o abate e comparar com 1 quilo de frango limpo nos mercados, você vai ver que você tomou prejuízo, né? Então, tanto o empresário como o trabalhador, como o sem terra, são 3 categorias que eu não votaria. Inclusive, não votaria em mim mesmo, né? O senhor colocou. Coloquei. Apesar de eu colocar meu currículo lá disfarçadamente, mas eu não votaria em mim. E agora, na próxima semana, eu quero ver se eu acho um candidato. Aí a gente volta a conversar. Tá certo. Doutor, abraço para o senhor. Muito obrigado. São 8h28, quarta-feira, 7 de fevereiro. E um bom retorno para o senhor, um abraço. E a gente escolheu aqui uma música que fala do Brasil. Essa música aí é do Copacabana Beach, foi sucesso nos anos 80. Ela tem um ritmo muito gostoso que ela fala do Rio de Janeiro, ela fala de várias cidades. E você sabe que o presidente do Brasil tem que andar bastante, né? Vai conhecer bastante cidade. Então, né? O país é de dimensões continentais. E o senhor fala que o trabalhador ele está focado, não tem como ele sair, não tem como ele tá visitando e tal. Bom, vamos lá então, Balança Brasil, Copacabana Beach chegando por aqui. Obrigado, Milton. Boa semana para você e para os seus ouvintes. Tchau, tchau. Doutor, olha só que ritmo gostoso, é ritmo de Brasil, doutor, ritmo Brasil, olha. A semana que vem, então a gente fica sabendo mais sobre essa matéria. Bom dia, gente, a gente volta já. A cidade foi pro mar, Rio de Janeiro, Redentor, Brasil aberto.